Esse vídeo vai tratar de um tema importantíssimo, essencial para toda a humanidade e para a preservação, para a conservação do planeta, que é a crise ambiental do capitalismo, que gira em torno do aquecimento global, as mudanças climáticas em decorrência e os diversos efeitos catastróficos para toda a humanidade e para o planeta. Esse aquecimento global, ele se dá através da emissão de gases estufa, ou seja, gases poluentes na atmosfera, principalmente gás carbônico, metano e óxido nitroso. Se vocês observarem bem, foi por volta ali do século XIX, a partir do ano 1800, que a emissão de poluentes na atmosfera começou a crescer de fato, que deu um grande salto na história, justamente no contexto de ascensão da primeira revolução industrial, do amadurecimento do sistema capitalista, a princípio na Inglaterra e depois para o resto do mundo. Então não tem como você falar em crise ambiental, falar em aquecimento global, sem falar no modo de funcionamento do sistema capitalista. Ora, se o sistema gira em torno da busca central e permanente pelo lucro dos capitalistas, e para isso você precisa de mais produção e mais consumo, obviamente que essa lógica aumenta a emissão de gases poluentes na atmosfera. A distribuição dos gases poluentes na atmosfera se dá da seguinte forma: 25% através de geração de eletricidade não renovável, principalmente carvão, petróleo e gás natural, 15% indústria, 14,3% transportes com combustíveis não renováveis, 14% agricultura, atividades agrícolas em torno da grande produção do latifúndio, 11,2% mudanças no solo e desmatamento, que tem relação direta com a agricultura também, né? Porque os fazendeiros ricos, os grandes empresários do campo, eles precisam de cada vez mais terra para aumentar a produção e o lucro. Logicamente que precisando de mais terra, eles vão desmatar cada vez mais o planeta. Outros combustíveis, 8,6%, outros processos industriais, 4,3%, e produção excessiva de lixo, 3,2%. O aquecimento global é algo concreto, real, comprovado. Tem gente que fala que não existe, mas a NASA já comprovou através de diversos registros, estudos e dados. Os 10 anos mais quentes da história da humanidade aconteceram nesse século, e ano após ano a temperatura bate recorde. Os efeitos dessa crise para toda a humanidade e para o planeta são os seguintes: ondas de propagação, disseminação de malária e dengue, porque o mosquito transmissor da doença ele se reproduz mais facilmente em ambientes quentes. Então, quanto maior a temperatura do planeta, mais esse mosquito vai se reproduzir, mais pessoas vão ser infectadas, mais as doenças vão se espalhar. Em 2012, 207 milhões de casos de malária foram registrados no mundo, quase 700 mil mortes. A ONU estima que até 2085, entre 5 e 6 bilhões de pessoas vão ser infectadas pelo mosquito. O Brasil, obviamente, não poderia ficar de fora. Em 2015, quase 800 mil casos de dengue foram registrados no país, um aumento de 230% em relação a 2014, e quase 300 pessoas morreram. Outra consequência gravíssima é o aumento de períodos de secas, que se relaciona diretamente com o nível de desmatamento do planeta. Teve um estudo da USP que já comprovou que a devastação no Cerrado, um importante bioma brasileiro, aumenta em 20 vezes a perda de água da chuva. Nos últimos 40 anos, o desmatamento na Amazônia somou quase 800 mil quilômetros, o que equivale a 3 estados de São Paulo ou 184 milhões de estádios de futebol. Ou seja, quanto maior o desmatamento, maior os períodos de seca, maior a perda de água. Só que não adianta apoiar a campanha SOS Amazônia e defender o sistema capitalista ao mesmo tempo, porque quem está desmatando a Amazônia? É eu, é o meu vizinho? É minha família? É os trabalhadores? Não. É o latifúndio, os fazendeiros ricos. Para ter mais terra, para ter mais produção, para ter mais lucro. A lógica do sistema capitalista é essa. Busca central por lucro. Então não adianta você defender a Amazônia e ao mesmo tempo defender o sistema capitalista. Ou uma coisa ou outra. Paradoxalmente, com o aumento da temperatura do planeta, aumenta também a quantidade de desastres naturais, como enchentes, tempestades, deslizamentos. As nuvens carregadas de vapor d'água são formadas com maior intensidade, e a chuva, quando cai, a intensidade também é maior, tendo como consequência mais registros de tempestades, enchentes, deslizamentos, enfim. Só no Brasil, entre 1991 e 2010, 10 mil casos de desastres ambientais foram registrados. Quase 2 mil pessoas morreram, diretamente, e indiretamente quase 500 mil pessoas morreram porque pegaram doenças decorrentes desses desastres. O Brasil já é o 6º país no mundo com o maior número de casos de desastres ambientais. Outro fenômeno causado é o chamado degelo. O que significa isso? O derretimento, a redução da extensão de gelo do planeta. Segundo a NASA,
Dos anos 80 para cá, o gelo ártico ficou 40% mais fino. Entre 2007 e 2012, 7 milhões de quilômetros de gelo foram derretidos no planeta, um recorde histórico. Além do fato que o derretimento do gelo gera a emissão de metano, que é um gás poluente, na atmosfera, intensificando o aquecimento global, o derretimento do gelo também produz o aumento do nível do mar, resultando em tsunamis, furacões, com frequência maior. No século XX, o nível do mar aumentou 20 centímetros. Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, até o final desse século, o nível do mar vai crescer pelo menos 1 metro. Como diz um artigo desse importante instituto, se o aumento de 1 metro do nível do mar parece pouco para você, pense assim, aproximadamente 600 milhões de pessoas vivem em uma área que fica a 1 metro acima do mar. E este número deve crescer para 130 milhões de pessoas até 2100. A maior parte desta população vive em deltas de rios no sul e sudoeste da Ásia. Parte de países como Bangladesh, assim como ilhas inteiras, iriam ficar completamente submersas. De acordo com um relatório de 2005, o aumento de 1 metro no nível do mar deve afetar 13 milhões de pessoas em 5 países europeus, além de causar uma destruição no valor de 600 bilhões de euros, sendo que os Países Baixos seriam os mais afetados, devido à sua baixa localização em relação ao nível do mar. Além de todas essas previsões, tempestades destruidoras que acontecem a cada 100 anos poderiam começar a acontecer a cada 4 anos, fazendo com que as cidades atingidas fossem abandonadas em vez de reconstruídas. Outro problema gravíssimo, a poluição urbana. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mata 7 milhões de pessoas no mundo por ano, através de doenças respiratórias, derrames e ataques cardíacos. Só no Brasil, nos últimos 6 anos, 135 mil pessoas morreram em São Paulo e Rio de Janeiro em decorrência da poluição urbana. Isso só em 2 cidades, sem falar no resto do Brasil. A produção excessiva de lixo também é um problema muito particular do sistema capitalista, porque, como eu falei, o capitalismo gira em torno do lucro, e isso pressupõe vender cada vez mais, ou seja, que o consumismo aumente de forma permanente. Nesse sentido, uma série de outros problemas são gerados, como, por exemplo, a obsolescência programada, na qual as empresas reduzem a durabilidade dos produtos para poder vender de forma mais rápida. Se uma empresa vende um produto com durabilidade de 3 anos, ela vai lucrar muito mais se vender um produto com durabilidade de 20 anos. Isso é óbvio. Então eles vão fazer isso, com certeza, para o trouxa do consumidor comprar mais, aumentando, consequentemente, o descarte das mercadorias, elevando os níveis de consumo de forma artificial, aumentando a emissão de gases poluentes na atmosfera. Então, só por aí você já percebe que a crise ambiental tem relação direta com o sistema capitalista, sem falar que eles fragmentam as tecnologias em vários modelos para poderem vender mais. Ao invés de lançarem um modelo com todas as tecnologias disponíveis, por exemplo, por R$10.000, eles lançam 10 modelos, cada um por 3 mil. Cada ano sai um modelo novo, justamente para vender mais, para ter mais lucro. Segundo uma pesquisa da Abrelp, em 2010, a produção de lixo no Brasil cresceu 6 vezes mais do que a população. Foram aproximadamente 61 milhões de toneladas de lixo só nesse ano. Desse total, 23 milhões foi parar em lixões, contaminando o solo, o ar e a água. Em 11 anos, a produção de lixo no Brasil aumentou 29%. Desse total, 40% foi parar em lixões. Quase 40% da população brasileira, cerca de 80 milhões, não tem serviços de tratamento adequado de resíduos sólidos, de lixo. As chuvas ácidas são outro problema gerado, porque com a emissão de gases poluentes na atmosfera, a chuva quando cai vem com alta concentração de gases poluentes. As chuvas ácidas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia do Amazonas, causam a morte de peixes, de anfíbios, de insetos e plânctons devido à ausência de oxigênio na água, além, claro, de efeitos nocivos à saúde humana, da corrosão de estruturas metálicas, edifícios e carros, reduzindo ainda mais a durabilidade dos produtos, aumentando o consumismo, aumentando a produção de lixo, aumentando a emissão de gases poluentes, num ciclo onde o aquecimento global, onde a crise ambiental se multiplica. Estudos da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos revelaram que as chuvas ácidas causaram a acidificação de 75% dos lagos e 50% dos rios pesquisados, contaminando crianças devido à poluição na água e aumentando as ocorrências de Alzheimer também. Outro problema é a redução da camada de ozônio, que é uma camada com grande concentração de ozônio
na atmosfera, que filtra 95% dos raios ultravioletas, impedindo uma propagação de câncer de pele e de problemas relacionados à visão, e garantindo que as plantas realizem fotossíntese e emitam oxigênio para o planeta. Uma coisa realmente sem importância, né? O importante é a defesa do sistema capitalista. Isso sim vai garantir a nossa conservação e a nossa qualidade de vida no planeta. Entre 1975 e 1984, foi descoberto uma diminuição de cerca de 40% na espessura da camada de ozônio. Em 2006, a extensão do buraco atingiu aproximadamente 29 milhões de quilômetros, mais um recorde histórico na conta do capitalismo. Segundo o cientista James Lovelock, até o final desse século, até 6 bilhões de pessoas vão morrer em decorrência do aquecimento global, das mudanças climáticas, de todos esses efeitos que eu citei. Então, evidentemente que é um assunto de relevância enorme para toda a humanidade, para todo o planeta. Pouca gente discute, sobretudo, na sua causa estrutural, que é o modo como a gente produz, reproduz e distribui as nossas necessidades, ou seja, o sistema econômico no qual a gente está inserido. Não tem como desassociar essa crise ambiental da produção e distribuição econômica. Tem solução? Evidentemente que sim. A gente pode, por exemplo, transformar a matriz energética, substituindo carvão e petróleo, por energia solar e eólica, principalmente. A gente pode construir um novo método de produção baseado na fabricação aditiva e na nanotecnologia molecular, sendo que essa última só precisa dos elementos químicos para produzir as nossas necessidades, só que isso necessitaria de um novo modo de produção, porque essas tecnologias elas são naturalmente descentralizadas. Elas permitem a coletivização, a propriedade comum, permite que todos tenham, são extremamente baratas, autorreplicáveis, não funcionam num sistema que busca o lucro, não funcionam num sistema que pressupõe a propriedade privada sobre os meios de produção. E sem falar na questão da depressão econômica do sistema capitalista, estrutural a nível mundial, que faz com que os capitalistas busquem de forma alucinante aumentar o lucro, via aumento da exploração do planeta. Nesse contexto ainda tem o endividamento a nível mundial de todos os governos, que dificulta a prevenção de diversos problemas, como, por exemplo, a coleta inadequada de lixo, que faz com que milhões de toneladas vão parar em lixões, contaminando o solo, a água e o ar. Enfim, a capacidade de investimento público do Estado no mundo todo está reduzida, dada a depressão econômica do sistema capitalista, a sua crise estrutural que eu expliquei na série de vídeos O Fim do Capitalismo, a Crise Terminal. Recomendo que quem não assistiu dê uma olhada lá, que é muito importante. Acredito que os 3 temas mais importantes da atualidade sejam a crise econômica, a crise ambiental e a 4ª Revolução Industrial. Entendendo esses 3 problemas, você passa a entender que a gente precisa de um novo mundo, que a gente precisa de um novo modo de produção, de um novo sistema econômico. Que aí eu vou explicar em outro vídeo qual é esse novo sistema econômico e de que forma que a gente pode alcançar esse novo sistema. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like aí, compartilhem nas redes sociais, se inscrevam no canal para acompanharem os próximos vídeos. Não se esqueça, dia 31, terça-feira, a gente vai iniciar o curso de Economia Política. Vão ser aproximadamente 150 vídeos, um curso muito completo, no qual uma série de temas dentro desse âmbito da economia política vão ser abordados.